Oi pessoal, chegamos então aqui no vídeo do capítulo 14, né? A gente viu no capítulo anterior o que são máquinas de Turing e agora a gente vai falar então sobre tudo que ela pode fazer, ou seja, qual é o poder dessa máquina, e também falar de coisas que ela não pode fazer. Então, falar também de limitações da máquina de Turing. Ela pode fazer muita coisa, mas ela não pode fazer tudo. E a gente tem alguns resultados documentados de algumas coisas que ela não pode fazer. Então, a gente tem alguns limites já estabelecidos de onde ela não consegue chegar. Então, vamos lá. Nesse capítulo a gente continua o estudo das máquinas de Turing, que a gente iniciou no capítulo anterior, discutindo o poder e as funcionalidades da máquina de Turing, de um lado, e as suas limitações inerentes do outro. Esse estudo permite a gente estabelecer parâmetros formais para os poderes e limitações dos computadores em si, né? Porque a gente, como já vou colocar aqui logo adiante aqui nos próximos slides, a gente vai utilizar esse modelo formal de máquina de Turing para falar a respeito dos computadores concretos, dos computadores reais que a gente que a gente usa no dia a dia. Primeira coisa para a gente poder fazer essa conexão entre as máquinas de Turing e os computadores reais é a chamada tese de Church-Turing. Como a gente viu no capítulo anterior, uma máquina de Turing é um modelo computacional simples. Ao longo de todo o texto, todo o texto da apostila, todo o vídeo do curso, etc., a gente já vinha estudando também outros modelos computacionais ainda mais simples do que a máquina de Turing. E esse estudo permite a gente abordar a questão do que pode ser computado por uma máquina e a questão ainda mais intrigante, mais sutil, do que não pode ser computado por uma dada máquina. E a gente já tem uma certa experiência de outras situações análogas aqui no nosso curso, de que muitas vezes mostrar o não é mais complicado do que mostrar o sim. Né? Por exemplo, voltando lá para o início, queria mostrar que uma linguagem era regular. Então, queria mostrar que sim, ela era regular. Tinha muitas maneiras diferentes de fazer isso, maneiras equivalentes, e eu podia escolher a maneira que fosse da minha maior conveniência naquela situação. Podia construir um autômato finito determinístico, eu podia construir um autômato finito não determinístico, eu podia construir uma gramática regular, eu podia construir uma expressão regular. Agora, se eu quisesse mostrar que uma linguagem não é regular, aí eu só tinha um jeito, que era através de uma prova formal, né, usando um lema matemático, que é o lema do bombeamento. Então, mostrar o não era uma coisa bem mais sutil do que mostrar o sim. Né? E aqui, mais uma vez, isso vai acontecer. Né? Mostrar que uma coisa não pode ser computada, acaba sendo mais a prova acaba sendo mais sutil, né, do que mostrar que alguma coisa pode ser computada. Basicamente, mostrar que alguma coisa pode ser computada é você exibir um algoritmo que resolva aquilo. Então, pronto, pode ser computado. Para mostrar que não pode ser computado, não basta você não mostrar um algoritmo. Já viu que o argumento não é simétrico. Não mostrar um algoritmo deixa em aberto duas possibilidades: que o algoritmo realmente não existe ou que eu não fui capaz de encontrar ele. Então, a gente precisa sempre de uma prova mais formal, um argumento um pouco mais matemático, tá? Para mostrar o não, do que a gente precisa para mostrar o sim. No capítulo anterior, a gente viu que a máquina de Turing é um modelo mais poderoso do que os estudados anteriormente, e a gente viu também
que a adição de novas capacidades e funcionalidades a esse modelo, a essa máquina, como por exemplo, múltiplas fitas, múltiplos cabeçotes, uma fita infinita em ambos os sentidos, e até mesmo o não determinismo, que a gente poderia inserir também, não aumentam o seu poder computacional, né? Tudo que eu posso computar com uma máquina com essas funcionalidades extras, eu também consigo computar com a máquina de Turing padrão, né, determinística, com uma fita só, etc. Então, quer dizer, eu posso ganhar velocidade, sim, colocando esses atributos extras, mas não é isso que a gente quer dizer, não é velocidade, né, que a gente quer dizer quando a gente está falando em poder computacional. Né? Poder computacional é que tipos de problemas ou que tipos de linguagem, etc., aquela máquina é capaz de lidar. E, no caso, os problemas que as máquinas, com todas essas coisas adicionais, conseguem lidar, continuam sendo os mesmos do que a máquina de Turing padrão conseguia lidar. É uma situação análoga que a gente tinha nos autômatos finitos, né, que eu podia colocar o não determinismo e que no final das contas isso não aumentava o meu poder computacional, porque as linguagens que o autômato finito determinístico podia processar eram as mesmas que o autômato finito não determinístico poderia processar também. Então aqui eu tenho uma situação análoga, eu posso adicionar todas essas coisas extras e eu não ganho nenhum poder computacional extra com isso. Mesmo que eu adicione à máquina ainda coisas mais, digamos assim, mais elaboradas, né, como por exemplo, capacidade de acessar qualquer casa da fita através de um sistema de endereçamento, né, tornando-a mais parecida com os computadores reais, né, que eu tenho memórias com endereçamento, então eu consigo acessar diretamente qualquer posição da memória, eu não preciso ir andando com um cabeçote de posição em posição, de forma serial, igual é o funcionamento da fita da máquina de Turing. Então, mesmo que eu adicione esse endereçamento análogo ao dos computadores a uma máquina de Turing, eu ainda assim não aumento o poder computacional da máquina de Turing. Isso é muito curioso, muito interessante. E aí, né, eu falei já no slide anterior, recordar o que eu quero dizer com poder computacional. Né? Eu não estou falando de velocidade. Certamente uma máquina com múltiplas fitas, com não determinismo, com endereçamento de memória, vai realizar computações mais rapidamente do que a máquina de Turing tradicional, mas qualquer problema que a máquina de Turing for incapaz de resolver vai continuar sendo insolúvel também com o uso de máquinas de Turing com essas funcionalidades extras. Essas funcionalidades extras não vão fazer eu passar a conseguir resolver alguma coisa que eu não conseguia resolver antes. Tá certo? Isso é o que eu quero dizer com poder computacional. Além dos modelos baseados na máquina de Turing, outros pesquisadores desenvolveram de forma independente, mais ou menos na mesma época que o Turing desenvolveu essa máquina, ou seja, anos 30 do século XX, né, 1930, outros modelos formais de computação. Tá certo? Outras pessoas estavam pensando sobre esse problema também, e cada um meio que encontrou a sua própria solução. Certo? Tem que lembrar que nos anos 30 existia um afastamento muito maior entre as pessoas, né? Hoje em dia você descobre alguma coisa, desenvolve um novo modelo científico, rapidamente o mundo inteiro está sabendo porque tem internet, porque tem, né, uma série de comunicações avançadas, satélites, etc. Nos anos 30, você fazia uma coisa no interior dos Estados Unidos, você fazia outra coisa no interior da Inglaterra, essas duas pessoas não iam saber o que a outra fez por anos. Tá certo? Então, muitos outros pesquisadores também, são muitos outros pesquisadores, mas vários outros pesquisadores também pensaram a respeito desse problema, desenvolveram seus próprios modelos diferentes da máquina de Turing, mas que, isso é muito interessante, acabaram se demonstrando posteriormente todos equivalentes entre si, equivalentes à máquina de Turing padrão. Então, exemplos desses outros modelos, eu posso citar o lambda cálculo, que foi proposto pelo Alonzo Church, funções mi recursivas
propostas por Stephen King. São modelos muito mais matemáticos, são baseados em funções matemáticas, definições de funções matemáticas. Enquanto que o do Turing é mais mecânico, né? Um modelo mais mecânico. Talvez seja por isso que a comunidade de computação, que na época não existia, né, mas começou ali a se desenvolver e depois ganhou mais fôlego com o uso de computadores na Segunda Guerra, etc., tenha preferido o modelo do Turing, porque ele já era mais próximo da máquina em si, né? O modelo de máquina. E aí esses modelos são todos equivalentes entre si e equivalentes ao modelo da máquina de Turing, no sentido de que a classe de funções computáveis definida por qualquer desses modelos é a mesma classe das funções computáveis por uma máquina de Turing. Então, quer dizer, eu tenho a máquina de Turing e eu tento adicionar várias propriedades extras na máquina de Turing. Isso não me traz novo poder computacional. Eu tenho outros pesquisadores que desenvolvem outros modelos completamente diferentes da máquina de Turing. Nenhum deles tem maior poder computacional que a máquina de Turing. Então, o que parece que está acontecendo, o que isso sugere, é que as máquinas de Turing são efetivamente um limite superior natural para o que pode ser computado. A gente não consegue ultrapassar esse poder computacional da máquina de Turing, nem com o desenvolvimento de modelos independentes, nem com a adição de propriedades extras na própria máquina. Então, parece ter esse limite superior do que pode ser computado. Dessa forma, a gente pode adotar a noção de uma máquina de Turing que decide uma linguagem ou que computa uma função como um modelo teórico da noção de algoritmo. Tá certo? Então, o nosso modelo teórico formal do que é um algoritmo pode ser o de uma máquina de Turing. Essa noção de que um problema de decisão ou uma função são algoritmicamente computáveis somente se existe uma máquina de Turing que o decide ou que a computa, respectivamente, é conhecida como tese de Church-Turing. Aí, dependendo do livro, ou texto, enfim, que você consulte, pode estar nomeado como tese de Church-Turing, ou só tese de Church, ou só tese de Turing. Eu vou pela opção que distribui mais os créditos e chamam de tese de Church-Turing. Essa tese não pode ser provada, é uma tese, não é um teorema, tá certo? E pode, de fato, ser refutada eventualmente no futuro, se alguém conseguir desenvolver, em algum momento, um modelo de computação mais poderoso do que uma máquina de Turing. Né? Como eu falei, muitos outros tentaram, e agora ninguém conseguiu. Né? Todos são capazes de serem transformados em uma máquina de Turing. Entretanto, né, então, isso é considerado altamente improvável, justamente porque passou tanto tempo, houveram tantas tentativas e nenhuma delas ultrapassou o poder da máquina de Turing. Né? Então, isso é considerado altamente improvável. Então, a tese de Church-Turing é comumente aceita hoje em dia. Tá certo? Você tem algumas pessoas, principalmente de física, eu não sei porquê, físicos tem essa coisa, negócio de hipercomputação que ultrapassa o poder de Turing e tal, mas né, é uma coisa assim, digamos assim, especulativa, né? Um estudo especulativo, você não tem máquinas concretas que satisfaçam esse tipo de coisa, então, em princípio, a tese de Church-Turing é comumente aceita por toda a comunidade atualmente, certo? As pessoas ficariam genuinamente chocadas se alguém um dia refutasse concretamente, com uma máquina concreta, a tese de Church-Turing. Como uma curiosidade, né, a gente tem um modelo computacional que tem surgido,
como alternativa é a computação quântica. Né? Você poderia pensar, será que o computador quântico é capaz de refutar a tese de Church-Turing? Ou seja, será que o computador quântico tem maior poder computacional do que o computador eletrônico, né? do que a máquina de Turing? Não tem, também, não tem. Então, nem mesmo o novo modelo de computação quântica refuta a tese de Church-Turing. O computador quântico ele tem velocidade, ganho de velocidade, ganho significativo de velocidade, tá? Não estou menosprezando a importância disso. Tá? É um ganho significativo de velocidade na resolução de alguns problemas. Tá? E não é de tudo. Você não tem um ganho de velocidade no computador quântico com qualquer problema. Existem alguns problemas em que o computador quântico é muito mais rápido do que o computador eletrônico para resolver. Existem outros que dá na mesma. Você usar um computador eletrônico, usar um computador quântico, vão resolver aproximadamente na mesma quantidade de tempo. Então, mas esses problemas que o computador quântico tem um ganho significativo de velocidade são problemas muito importantes, são problemas muito relevantes. São problemas que as pessoas têm interesse na solução eficaz. Então, você tem uma utilidade concreta para eles ali. Mas tudo que um computador, todos os problemas que são insolúveis para um computador eletrônico tradicional, continuam sendo insolúveis para um computador quântico. Então, eu não tenho também, no caso do computador quântico, nenhum ganho de poder computacional. Certo? Então, não refuta a tese de Church-Turing. Então, como eu falei, algumas tarefas podem ser realizadas de forma mais rápida no computador quântico, mas tudo que um computador tradicional é incapaz de resolver continua sendo insolúvel num computador quântico. Então, adotar uma noção precisa de algoritmo, no caso a gente vai usar essa noção da máquina de Turing, nos abre a possibilidade de formalmente provar que certos problemas computacionais não podem ser resolvidos por nenhum algoritmo, impondo limites concretos ao que um computador é capaz de fazer. A gente vai tratar dessa questão mais adiante no capítulo. Então a ideia é, agora que eu tenho um modelo formal, que é um algoritmo, eu tenho um caminho para mostrar que alguma coisa não pode ser resolvida por nenhum algoritmo. O que eu vou fazer? Meu modelo de algoritmo é a máquina de Turing. Maravilha. Então, se eu conseguir provar que não existe nenhuma máquina de Turing que realiza a tarefa necessária para resolver um dado problema, eu tenho uma prova de que aquele problema não pode ser resolvido algoritmicamente. Esse vai ser o caminho que a gente vai trilhar quando a gente estiver falando dos limites, né, da máquina. Primeiramente, a gente vai falar da máquina de Turing universal, que é algo que descreve bem como esse modelo da máquina de Turing, apesar de simples na sua descrição, né, no seu conjunto de instruções, né, basicamente é um computador com 3 instruções, né, tem um poder ali meio oculto, né, que pode passar desapercebido por quem olha sem parar para ver os detalhes, né, que a chamada máquina de Turing universal vai expor todo esse poder. A gente vai descrever uma construção para essa chamada máquina de Turing universal, U, a gente vai chamar essa máquina de U de universal. É uma máquina de Turing capaz de simular qualquer outra máquina de Turing. Isso já é um indício de grande poder de computação, né? Uma máquina que é capaz de simular qualquer outra máquina, né, de Turing. Isso é uma coisa que as máquinas mais simples que a gente estudou anteriormente não existem. Não existe um autômato finito que é capaz de simular todos os outros autômatos finitos. Isso não existe. É uma coisa que só existe aqui. Tá certo? Naturalmente, para que esse tipo de simulação seja possível, né, a máquina universal precisa receber como entrada o programa, né, entre aspas, da máquina que vai ser simulada.
né? Ou seja, como receber como entrada alguma descrição de como é o funcionamento dessa máquina que eu quero simular, né? Então eu preciso ser capaz de descrever tudo sobre essa máquina que eu quero simular, né? Eu preciso ser capaz de descrever o alfabeto, o conjunto de estados e as transições de uma máquina de Turing qualquer, usando o alfabeto da fita dessa máquina U, que é a máquina universal que simula tudo, certo? Então, se eu sou capaz de construir essa máquina U, a gente já vai daqui a pouco realmente construir ela. Se eu posso ter essa máquina U, eu tenho uma expansão aqui no meu modelo de raciocínio. Se eu posso enxergar uma máquina de Turing como um modelo formal de um algoritmo, que é o que a tese de Turing me diz para fazer, eu posso então enxergar essa máquina de Turing universal como um modelo formal de um computador programável, tá certo? Ou seja, um computador que pode executar qualquer algoritmo desde que receba o conjunto de instruções desse algoritmo, né? Receba como entrada o conjunto de instruções desse algoritmo. Então, o computador que está à frente de vocês e à minha frente também, não importa nem se é realmente um computador, se é um celular, porque o celular hoje em dia é um computador, tem um microchip, tem uma CPU aí dentro. Então, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, você está assistindo esse vídeo em uma máquina de Turing universal, sem tirar nem pôr, tá certo? O computador é a concretização dessa ideia da máquina de Turing universal. É uma estrutura, né, que simula qualquer algoritmo, desde que eu seja capaz de fornecer as instruções desse algoritmo para a minha máquina. E aí você pode dizer, isso aqui é muito óbvio, mas não foi sempre assim. Máquinas universais, nesse sentido de que executa qualquer coisa que eu sou capaz de fornecer, não existiam inicialmente. Inicialmente, o que você tinha era máquinas que executavam uma tarefa específica. Então, se você tinha, digamos, no seu processo produtivo, seja o que for que você fazia na sua indústria, se você tinha que encadear 3, 4 tarefas diferentes, você precisava ter 3, 4 máquinas diferentes, uma para executar cada uma daquelas tarefas. A máquina universal, que é capaz de executar todas as tarefas, desde que receba em cada etapa as instruções corretas para cada uma das tarefas, que é o que o computador faz, isso é muito posterior, certo? As primeiras máquinas com esse perfil só apareceram nos anos 50, certo? Então todos esses computadores que vocês veem por aí são máquinas de Turing universal, tá certo? Então, se você quiser algum dia ser pomposo com alguém, você pode simplesmente dizer não, porque eu trabalho diariamente com máquinas de Turing universal. Ou, não sei se o plural é máquinas de Turing universais, talvez. Eu tenho certeza que isso vai impressionar as pessoas, né? Eu tenho muitas maneiras diferentes de construir essa máquina U, de formalizar essa construção da máquina U, que simula as outras máquinas. A gente vai falar de uma específica aqui, tá certo? Mas enfim, em outros textos você pode encontrar outras formas de modelar isso. Na construção que a gente vai fazer, o alfabeto de entrada da máquina vai ser esse aqui. Tá? Então esse sigma U é o alfabeto de entrada da máquina universal, vai ter o símbolo 01, sigma aqui, XYZ, hashtag ABC, viu? Hashtag é uma coisa que vem lá de trás. Não é. E o alfabeto da fita vai ser o alfabeto de entrada, união
o triângulo, que marca a extremidade da fita, e o quadrado, que simboliza as casas em branco. Então, esse é o alfabeto da entrada, esse é o alfabeto da fita da máquina. E aí você repara então que com esses símbolos aqui, quantos são? 2, 4, 7, 10. Com esses 10 símbolos, eu tenho que ser capaz de codificar o funcionamento, usando só esses 10 símbolos, codificar o funcionamento de qualquer máquina de Turing, né, para que essa minha máquina universal seja capaz de fazer a simulação. A gente vai descrever as transições de uma máquina de Turing M na fita da universal U, enumerando separadamente os símbolos e os estados de M no sistema unário. Vocês devem estar familiarizados com o sistema binário. O sistema binário usa dois algarismos, 0 e 1, certo? Então o sistema unário vai usar apenas um algarismo, que é o 0. Tudo é escrito como uma sequência de zeros, certo? Então o número n é representado como uma sequência de n zeros. Simples assim, sistema unário, tá certo? Para distinguir o que é uma representação de um símbolo, né, um símbolo que a máquina M vai ler ou escrever na fita, do que é a representação de um estado da máquina M, né, já que no final tudo vai ser representado nesse mesmo alfabeto, 10 símbolos aqui, a gente vai adicionar aos símbolos o prefixo sigma e aos estados o prefixo q. Então, aqui está já a função desses dois símbolos do alfabeto da máquina. Para os propósitos dessa descrição, é conveniente também representar as setas das ações na fita, né, de mover o cabeçote uma casa para a direita e mover o cabeçote uma casa para a esquerda, como se fossem símbolos de M também. Digamos que a máquina de Turing M que a gente deseja simular, usando a máquina universal, tem N estados e um alfabeto da fita sigma M com M símbolos. Eu vou tentar descrever esses estados, esses símbolos, usando um número constante de casas da fita. Então, qualquer símbolo vai ser representado por um mesmo conjunto de casas na fita da máquina universal. Então, para isso, eu vou reservar M mais 3 casas na fita da máquina universal para representar cada símbolo do alfabeto da fita da máquina M. Então, quer dizer, o primeiro símbolo, todos vão ser representados em unário, né? Então, em princípio, o primeiro símbolo ia ser representado por 1 zero, o segundo símbolo por 2 zeros, o terceiro símbolo por 3 zeros, o quarto símbolo por 4 zeros, etc. Mas, como eu disse que eu quero que todas as representações ocupem uma quantidade fixa de casas, se eu deixar dessa forma, não está ocupando uma quantidade fixa de casas. O primeiro símbolo está ocupando uma casa, o segundo símbolo está ocupando 2 casas, o terceiro símbolo está ocupando 3 casas, assim por diante. Então, eu preencho as casas restantes, que não são ocupadas por 0, eu preencho com 1. Tá? Assim eu consigo. Então, por exemplo, o primeiro símbolo vai ter 1 0 e 2 1. O segundo símbolo, 2 zeros e 1 1. O terceiro símbolo, 3 zeros. Assim, todos esses 3 símbolos estão ocupando sempre 3 casas da fita. Então, eu faço esse complemento com 1. Né? Aí vem a pergunta, mas se o alfabeto da fita de M só tem M símbolos, por que eu preciso de M mais 3 casas para representar esses símbolos? Bom, em primeiro lugar, a gente está considerando as setas de mover cabeçote para a esquerda e para a direita como se fossem símbolos também na nossa representação. Então, na verdade, se eram M símbolos, eu tenho que representar, na verdade, M mais 2 símbolos, porque são os M símbolos da fita de M mais essas duas setas. Então, eu já estou em M mais 2. A última casa aqui, para eu chegar em M mais 3, é usada para pôr o prefixo sigma,
que indica que a sequência de zeros e uns que vem a seguir desse símbolo representa um símbolo da máquina M e não um estado da máquina M, porque para os estados da máquina M o prefixo vai ser Q, os símbolos o prefixo é sigma. A gente procede de maneira análoga para os estados, reservando nesse caso N mais uma casa para cada estado, porque eu tenho N estados, né? E a casa extra mais um aqui é para esse prefixo Q, para dizer que aquela representação significa um estado, não um símbolo. Tá? A gente vai ver exemplo, não se preocupe. Exemplo concreto. Então, o résimo símbolo do alfabeto de M vai ser representado dessa forma na fita da máquina universal. Sigma, seguido de R zeros, e o resto das M mais 3 casas preenchidas com 1. Então, 1 vai ser M mais 2 menos R, quantidade de 1. Com isso, eu sempre tenho que essa quantidade total de símbolos aqui é M mais 3. Certo? E o résimo estado da máquina M vai ser representado na fita da máquina universal por essa sequência aqui, que uma sequência de R zeros e o complemento com uns N menos R 1 para o total de símbolos nessa sequência sempre ser N mais 1. Tá certo? E lembrando que nessa descrição estão incluídas as setas para a direita e para a esquerda que representam as ações que são resultados de uma transição, as ações na fita. Né? Elas vão ser representadas nessa notação aqui também, como se fossem símbolos do alfabeto da fita de M. Tá? Isso só para eu não ter que criar uma terceira notação, tá certo? Que ia complicar bastante o resto da construção. A gente vai adotar a convenção de que o triângulo, né, que é um símbolo especial que sempre aparece numa posição específica da fita, e as setinhas de ação na fita vão ser sempre os 3 primeiros símbolos a serem enumerados na minha listagem. Né? Então, o triângulo vai ter essa representação, a setinha para a direita essa representação, e a setinha para a esquerda essa representação. Então, como são símbolos, sempre a representação começa por sigma, né? Aí o primeiro símbolo tem um zero, o segundo símbolo tem 2 zeros e o terceiro símbolo tem 3 zeros. E eu tenho a quantidade de uns aqui para uniformizar, né? Todos eles ficarem com comprimento M mais 3. Então aqui na verdade, isso aqui está representando M mais 3 casas da fita da máquina universal que vão ser ocupadas por essa sequência. O sigma vai ocupar a primeira casa, o 0 vai ocupar a segunda casa, aí o 1 vai ocupar a terceira casa, o outro 1 vai ocupar a quarta casa, até o último 1 que vai ocupar a casa M mais 3, tá certo? Então eu vou colocar essas representações ao longo da minha fita da máquina universal, a gente não vai ver como, mas um símbolo desse por casa, né? A máquina de Turing universal continua sendo uma máquina de Turing. A máquina de Turing sempre só coloca um símbolo em cada casa da fita. Então, aqui da mesma maneira. Cada um desses símbolos aqui vai ocupar uma casa da fita da máquina universal. Certo? Então, a representação de cada símbolo da máquina M vai ocupar M mais 3 casas na fita da máquina universal. Então, você já repara um inchaço aqui, né? Uma coisa que ocupava uma casa na fita da máquina M vai ocupar M mais 3 casas na fita da máquina universal. Tá certo? Porque é o custo de eu ser capaz de representar qualquer coisa naquele alfabeto de 10 símbolos da máquina universal. Certo? Então, seja M uma máquina de Turing e W uma palavra que deverá servir de entrada dessa máquina M. Para dar início à simulação de M pela máquina universal U, eu preciso preparar a fita de U com os dados de M. Então eu preciso de alguma maneira carregar esses dados de M dentro da fita de U e aí botar o U para rodar em cima disso. Então a gente considera em primeiro lugar qual é a maneira que eu tenho de codificar uma transição da máquina M. Né?
dessa forma, né? Delta de QI sigma J é igual a QR sigma S. Então, o que isso significa na máquina M? Significa que se a máquina M está num estado QI, o cabeçote dela está enxergando o símbolo sigma J, ela vai mudar do estado QI para o estado QR e vai realizar essa ação dada por sigma S, que pode ser substituir o símbolo sigma J na casa atual da fita por esse símbolo sigma S, ou se esse símbolo sigma S for uma dessas duas setinhas, vai ser manter o sigma J escrito lá e mover o cabeçote uma casa para a esquerda ou uma casa para a direita. Então, como é que eu pego cada uma das transições da máquina M e codifico elas nesse alfabeto da máquina universal, na fita da máquina universal? Bom, essa transição vai corresponder a um segmento da fita da máquina universal dessa forma aqui. Tá? Eu começo com um X, tá? Indicando que a seguir vai vir a representação de uma transição. Tá? Aí eu coloco aqui um estado, tá certo? Esse Q indica que o que tem aqui é um estado. Isso aqui é a representação desse estado QI, certo? É o Q com uma sequência de I zeros e os uns complementando. Né? Então, o estado QI, depois vem a representação de um símbolo aqui, né? Que é esse símbolo aqui, né? Que é a segunda entrada da transição, o símbolo sigma J. Então aqui começa com um sigma para representar que o que vem a seguir é um símbolo, e aqui J zeros, então é o símbolo sigma J, e os uns complementando para manter o comprimento disso aqui fixo. Né? Depois vem um novo estado, que é a representação desse estado QR, a primeira saída da função de transição. Aqui, ó, R0, esse é o estado QR. Né? E depois vem mais um símbolo. Tá? Essa reticência é só porque a fita não coube na largura aqui do slide, mas você tem que pensar nesse 0 elevado a s como vindo logo depois desse sigma aqui, tá? Você tem que fazer uma colagem dessas duas reticências aqui. Então não tem espaço nenhum entre esse sigma e esse 0 elevado a s. Então aqui vem, depois desse estado aqui que representa a primeira saída da função de transição, vem esse segundo símbolo aqui, né, começando com sigma, vem aqui S zeros, então é o símbolo sigma S aqui representado. Então eu coloco em sequência as representações desses quatro elementos para descrever uma transição. A representação do QI, a representação do sigma J, a representação do QR e a representação do sigma S. Tá? Num trecho da fita. E aí eu encerro esse trecho com o segundo X. Então, cada transição eu cerco ela de X, no início e no fim. Então, o 0i, na verdade, né, já falei, isso representa um segmento de I casas da fita. Isso aqui não é uma única casa da fita da máquina universal. Na verdade, são I casas, né? Aqui são N menos I casas, assim por diante. Né? E a descrição completa da máquina M e da entrada W na fita da universal U vai ser feita seguindo esse modelo abaixo aqui, tá? Onde SI representa um segmento dessa forma aqui em cima, né, entre dois x's. Então, cada SI representa uma transição da minha máquina M. Então, eu vou listar toda a tabela de transições da máquina M, entre aspas, uma transição de cada vez, em série, uma depois da outra, na fita da máquina universal. Então, aqui eu começo com um triângulo, porque eu sempre inicio a fita com um triângulo. Aí vem X, a representação da primeira transição da máquina M, X, a representação da segunda transição da máquina M, etc. X, a representação da tésima transição da máquina M. Aí digamos que aqui agora eu já representei todas as transições da máquina M. Eu coloco um Y, tá? Então
Quer dizer, agora acabou as transições, tá? Enquanto era X, eram as transições, agora que é Y, vai vir uma coisa diferente aqui. Né? Depois do Y, tem a representação de um estado que é colocado aqui. Esse estado representa o estado atual em que a máquina M estaria naquele ponto da simulação. Então, no início da simulação, quando eu estou preparando a fita, antes de começar a simulação de M ainda, o que eu vou colocar aqui nesse trecho é o estado inicial da máquina M, que é onde ela está no momento em que a simulação se inicia. Né? Depois eu coloco um Z, que vai vir uma outra coisa diferente depois. E aí, de novo, eu tenho que colar, né? Não coube horizontalmente nos slides. Então, depois desse Z, você tem que imaginar que já vem imediatamente esse sigma. Né? Então, você vê que depois desse Z vem a sequência de sigmas aqui, né? Sigma U1, sigma U2, hashtag U3 e aí a fita continua. O que são isso? O que vem depois do Z é a representação dessa entrada W, que é a entrada que a máquina M iria processar. Então, além de eu fornecer qual é o comportamento da máquina M, para ela poder ser simulada, eu tenho que fornecer qual é a entrada que essa máquina M iria processar para eu fazer a simulação, para a máquina universal fazer a simulação de acordo. Então essa entrada W é que vai ser colocada depois do Z, tá certo? Um símbolo de cada vez. Então vou pegar qual é a representação do primeiro símbolo de W. Vou colocar aqui sigma seguido de zeros e 1. Qual é a representação do segundo símbolo de W? Vou colocar aqui sigma seguido de zeros e 1. Assim por diante. Né? E aí por que um dos símbolos, ao invés de ter o prefixo sigma, como todos os outros símbolos sempre tiveram, está tendo esse jogo da velha aqui no lugar do sigma? Esse jogo da velha representa a posição atual do cabeçote da máquina M. Então, se eu estou simulando o comportamento da máquina M, eu tenho que ter uma maneira de guardar em que posição da fita a máquina M estaria naquele momento da computação. Essa posição é marcada por esse jogo da velha no lugar do sigma. Então, o cabeçote da máquina M estaria sobre esse terceiro símbolo nesse momento da simulação. Tá certo? Porque, lembrando, a máquina de Turing universal ela é uma máquina de Turing padrão. Ela só tem uma fita, só tem um cabeçote. Tá? Então, o cabeçote dela vai ter que ficar andando para um lado e para o outro para interpretar essas transições, fazer mudança de estado aqui nessa representação depois do Y e tal. Então, eu preciso ter uma coisa escrita na fita de onde é que está o cabeçote da máquina M. Eu não posso simular o cabeçote da máquina M direto com o cabeçote da máquina U, porque o cabeçote da máquina U tem que se mover ao longo disso tudo aqui para poder executar a simulação. Tá? Então, tem do triângulo até o Y é a descrição das transições da máquina M. Do Y até o Z é um estado em que M se encontra no estágio atual da simulação. E do Z até o final é a representação da palavra W, né? Onde cada símbolo de W está escrito em unário, né? Naquela representação que a gente viu, e precedido do prefixo sigma para indicar que é um símbolo. Né? Então, o número unário, eu falei para vocês, né? Tem um dos símbolos da entrada da máquina M na fita que está precedido de um hashtag, não de um sigma. A hashtag serve para marcar o símbolo atualmente lido por M na simulação. Então é o cabeçote, é como eu represento o cabeçote da máquina M que está sendo simulado. Tá bom? Assim, quando a fita é preparada para a entrada de U, o segmento Q é preenchido com o estado inicial de M e o símbolo hashtag ocupa o lugar do símbolo sigma no início da codificação do símbolo da fita de M, sobre o qual o cabeçote de M começaria. Então eu coloco estado inicial da máquina M naquele setor, depois do Y, e posição inicial do cabeçote de M, marcado com hashtag na fita da máquina universal. Tá bom?
Os símbolos do trecho da fita de U que contém a descrição da máquina M, o trecho, né, à direita do triângulo e à esquerda do Z, formam uma palavra no alfabeto sigma U, que é o alfabeto da máquina universal. A gente vai denotar essa palavra por CM, C de codificação, é a codificação da máquina M, né? Por outro lado, a palavra formada pelos símbolos do trecho da fita à direita de Z, que contém a codificação da entrada W fornecida à máquina M, vai ser denotado por codificação de W. Então eu tenho que fornecer na fita da máquina universal a codificação da máquina M, das transições da máquina M no alfabeto da máquina universal, e a codificação da entrada da máquina M, a palavra que vai ser fornecida para a máquina M, codificada também no alfabeto da máquina universal. Então, um exemplo aqui, né? Essa é uma máquina de Turing comum. Essa vai ser a minha máquina M na notação anterior. Então, essa é a máquina que vai ser simulada pela máquina universal. Tá? Então, eu tenho aqui o alfabeto da minha máquina M, conjunto de estados dela e a tabela de transição dela. Tá? Então, nesse caso, né, a gente vai primeiro mostrar como é que eu codifico os símbolos e os estados de M. Eu tenho que codificar esses 3 símbolos, mais as setinhas para a esquerda e setinha para a direita. Né? 5 símbolos. 5 símbolos e todos eles têm que começar com o prefixo sigma, então todos os símbolos vão ter que ocupar 6 casas na fita da máquina 1. Para os estados, eu tenho 3 estados, que é 0, Q1 e H, e todas as representações dos estados têm que começar com o prefixo Q na fita da máquina 1. Então eu vou precisar de 4 casas para representar cada estado da minha máquina M, né? Então aqui 4 casas da fita para cada estado e 6 casas para cada símbolo, né? E sendo que as casas redundantes vão ser preenchidas com 1, ou seja, tudo que não for preenchido com 0 vai ser preenchido com 1, para sempre ocupar a mesma quantidade de casas. Todo símbolo 6 casas, todo estado 4 casas. Então vamos lá, aqui eu tenho os 3 estados, então a representação deles sempre começando com Q, porque são estados. Primeiro 1 0, segundo 2 zeros, terceiro 3 zeros, né? Esse último aqui ocupou 4 casas, tá vendo? Então todos os anteriores têm que ocupar 4 casas também. Então esse aqui, que só tinha 3 casas, eu ponho um 1 no final para completar a 4ª casa. Esse que só tinha 2 casas, que é 0, eu ponho 2 1s para completar 4 casas. E todos eles ocupam uniformemente 4 casas na fita da máquina universal. Mesma coisa aqui, né? O símbolo triângulo, seta para a direita, seta para a esquerda, vazio e 0. Então, primeiro, todos eles prefixados com sigma para representar que são símbolos e não estados. O primeiro tem um 0, o segundo tem 2 zeros, o terceiro tem 3 zeros, o quarto tem 4 zeros, o quinto tem 5 zeros. Aí eu complemento com 1 para todos eles ocuparem uniformemente 6 casas na fita da máquina universal. Certo? Para ilustrar como codificar uma transição na fita de U, vamos codificar a primeira transição descrita na tabela, né, que aparece no início do exemplo. Então, aqui, Q0 com entrada 0, eu vou para o estado Q1 e escrevo o símbolo U quadrado, né? É o que está escrito aqui, ó. Delta de Q0, 0 é Q1 com U quadrado, que é o branco, né? Então, eu coloco um X no início. Esse Q0, eu venho aqui, vejo como ele é. Ele é Q011, coloco aqui Q011. Aí venho aqui para olhar o símbolo, segunda entrada da transição, 0. Aí olho aqui, 0 é sigma 0 a quinta. Então coloco aqui, sigma 0 a quinta. Aí venho olhar a primeira saída da transição, Q1. Q1 é esse, Q 0 ao quadrado 1. Então coloco aqui, Q 0 ao quadrado 1. Olha a segunda saída da função de transição, é o branco. Branco é sigma 0 a quarta 1.
coloco aqui sigma 0 aparta 1 e fecho com o segundo x. Então isso aqui é a representação dessa transição. Quantas casas estão sendo ocupadas aqui? Bom, aqui são 4, aqui são 6, então são 10, aqui são mais 4, aqui são mais 6, então são 20, mais um x aqui, 22 casas da fita da máquina universal foram necessárias para codificar uma transição dessa tabela de transições aqui. Eu tenho 6 transições, então você já vai ver que eu vou ocupar para mais de 130 casas da fita da máquina universal só com a tabela de transições da máquina que eu quero simular. Tá certo? Esse inchaço é um custo natural pelo fato de eu ter que representar qualquer coisa sempre no mesmo alfabeto fixado, aquele alfabeto de 10 símbolos da máquina universal. Né? Então vamos lá, vamos ver como é que é o processamento da máquina de Turing universal uma vez que eu preenchi a fita dela. O processamento da máquina de Turing universal é constituído de duas partes. Na primeira, a máquina verifica se a fita contém uma descrição legítima de alguma máquina de Turing, de acordo com o padrão que a gente especificou. Na segunda, a máquina universal simula a máquina cuja descrição lhe foi dada. Na primeira parte do processamento da entrada, U verifica que a fita que recebeu contém uma descrição legítima da máquina de Turing. Para fazer isso, a máquina U varre a fita a partir do triângulo, verifica que os x, q, sigmas, y e z estão posicionados na ordem correta. Por exemplo, eu não posso ter um x depois de um y, eu não posso ter um y depois de um z, né? Eu não posso ter uma transição. Toda a transição tem que ser estado, símbolo, estado, símbolo. Então tem que ser Q, sigma, Q, sigma. Então se eu tiver QQ, 2Q seguidos, já está errado. Então coisas assim. Né? À medida que faz isso, o deve comparar se as representações de todos os estados possuem o mesmo comprimento, né? Fazendo também uma comparação análoga para as representações de todos os símbolos. Se alguma dessas condições não é verificada, U caminha para a direita pela fita sem parar, ou seja, U entra propositalmente em loop infinito. Certo? Pum, vai embora. Fita é infinita para a direita, então você pode sair andando por ela com um loop infinito. A segunda parte do processamento de U, né, que agora é realmente fazer a simulação da máquina M, né, pode ser descrita como um ciclo com 3 etapas. Primeira etapa. No início, o cabeçote está parado logo à direita do triângulo, né, como é comum. Então, a máquina vai varrer o trecho entre o primeiro x e o y, ou seja, o trecho da fita que contém a representação da tabela de transições da máquina que eu estou querendo simular, buscando localizar uma quádrupla, né, ou seja, aquele setor, né, de transição, o setor que representa uma transição específica. Né? Tem o estado, símbolo, essa é a quádrupla, né? Que comece com a representação do par Q, isso é um tal grego, tá? Onde tal é o símbolo representado no setor da fita à direita do Z, que se inicia com a marcação jogo da velha. Então, ele vai comparar qual é o símbolo que está marcado com o jogo da velha com o símbolo que aparece como segunda entrada da minha transição. Por quê? Esse símbolo que está marcado como jogo da velha é o símbolo que a máquina M estaria vendo. Né? Então, eu vou executar uma transição a partir desse símbolo. Então, eu tenho que vir aqui e procurar uma transição em que a segunda entrada case com esse símbolo que está marcado com o jogo da velha depois do Z. Né? E o estado, a primeira entrada dessa transição, tem que casar com o estado atual da máquina M, que é o estado que está representado na parte da fita entre o Y e o Z. Então eu tenho que vir buscando na tabela de transições um match, né? Essa palavra está na moda, um match, não um duplo match, na verdade. Né? Eu tenho que procurar uma transição em que a primeira entrada case com o estado atual que está entre o Y e o Z, e a segunda entrada case com o símbolo que está atualmente marcado com o hashtag depois do Z. Se eu conseguir encontrar
né, eu vou executar a transição. Se eu não conseguir encontrar, eu sei que essa transição que eu acabei de olhar não é a transição correta. Então eu vou meio que anular ela, vou fazer uma marcação nela para saber que ela já foi testada e eu seguir para a próxima. Então, à medida que eu vou tentando achar esse par, a máquina vai trocando os zeros e uns da esquerda para a direita, né, caminhando na fita, por A's e B's, respectivamente. Vocês talvez não lembrem, mas tinha A e B no alfabeto da fita da máquina universal, justamente para essa etapa aqui. Eu troco os zeros e uns por A's e B's, porque aí, no momento em que eu rebobinar o cabeçote, voltar com o cabeçote da máquina universal para o início da fita da máquina universal, eu sei quais transições eu já testei e falharam e quais transições ainda faltam ser testadas. Certo? Então, isso permite identificar até onde já foi feita a busca. Certo? Ao achar o par desejado, eu também vou trocar os zeros e uns desse par por A's e B's. Com isso, o estado, a representação de estado, né, que aparece mais à esquerda da fita, corresponde ao estado seguinte aqui, ou seja, ao estado que a máquina M vai assumir depois da transição. Tudo que está à esquerda desse Q foi trocado, todos os zeros por A's e todos os uns por B's. Então, o primeiro que aparece ainda com zeros e uns sem troca é o próximo estado depois da transição. Tá certo? Né? E o sigma com zeros e uns mais à esquerda da fita corresponde à ação na fita que a transição de M pelo símbolo tal vai ter que realizar. Se o não conseguiu, varreu todo o trecho de tabela de transição, que é todo o trecho entre o primeiro x e o y, e não conseguiu localizar a transição desejada, então o estado atual de M é um estado final, né? Porque para os estados finais eu não tenho transição na tabela de transição da máquina de tudo. Então, nesse caso, o U também deve entrar num estado final e parar. Então, se a máquina M que ele está simulando para naquele momento, a máquina U para junto. Executa essa simulação até o final. Para junto. Segunda etapa. Agora, o estado seguinte ao atual na transição deve ser copiado para o campo que corresponde ao estado atual de M. Ou seja, vai ser copiado esse novo estado aqui, vai ser copiado para esse setor entre o Y e o Z, que guarda o estado atual da máquina M. À medida que a cópia do estado é realizada, os zeros e uns da representação desse estado devem ser trocados por A's e B's. Isso serve para que a máquina saiba quais símbolos ela já copiou e quais ainda falta copiar, certo? Porque ela vai pegar um zero, trocar por A e até depois do Y, gravar ali, voltar. No que ela volta com o cabeçote para a esquerda, ela tem que saber até que ponto ela já copiou. Né? Então, ao fazer essa volta, ela sabe que ela já copiou tudo que está com A ou que está com B. O que tiver ainda com 0 e 1 é o que ainda falta por copiar. Né? Vamos considerar agora o sigma, que fica mais à esquerda da fita. Ou seja, esse sigma aqui. Né? Esse sigma com zeros e uns que não foi trocado por A's e B's. Né? Esse é o estado, foi copiado lá para o setor entre Y e Z. Agora tem que saber o que eu faço com esse símbolo, que é a ação que eu vou realizar na fita. Pode ser escrever um novo símbolo na posição atual da fita ou pode ser mover o cabeçote. Né? Então depende. Então esse trecho diz o que a máquina M faria com a sua fita nessa transição. Então a máquina U vai simular essa mesma ação que a máquina M realizaria. Certo? Aí a ação depende do que é esse símbolo. Né? Se for o símbolo que representa a seta para a direita, eu movo o hashtag para o lugar do sigma seguinte. Né? Simula a movimentação do cabeçote M para a direita. Se for o símbolo que representa a seta para a esquerda, eu movo o hashtag
para o lugar do sigma anterior, né, no trecho depois do Z. Simula a movimentação do cabeçote de M para a esquerda. E se for qualquer outro símbolo, é uma operação de escrita, né? Eu mantenho o cabeçote parado e escrevo. Então, nesse caso, eu substituo o segmento entre o hashtag e o próximo sigma por esse símbolo aqui, né? 0J1 M mais 2 menos J. Ou seja, simula a escrita de um novo símbolo. Nesse caso, o hashtag fica parado onde estava e o símbolo que vinha depois do hashtag é que é reescrito. Tá certo? E aí, terceira etapa e última. Agora a máquina U rebobina o cabeçote até o triângulo. Então ela executou uma transição. Ela vai agora se reposicionar para executar a próxima transição. Então ela vai rebobinando o cabeçote de volta até o triângulo, destrocando todos os A's e B's por zeros e uns para deixar toda a parte da tabela de transição de volta no seu estado inicial para poder buscar a próxima transição. Tá certo? E aí a máquina U está pronta então para começar um novo ciclo. Tá certo? Para exemplificar aqui, eu tenho um simulador da máquina de Turing que inclui simulação de máquina de Turing e de máquina de Turing universal. Então, para a gente ver melhor como é que é esse funcionamento da máquina de Turing universal. Esse simulador ele foi construído como um trabalho de conclusão de curso, um projeto final de curso da graduação. Na época se chamava ainda bacharelado em informática, mas é esse mesmo curso que vocês estão fazendo. Trocou de nome depois para bacharelado em ciência da computação. Foi uns alunos que defenderam esse projeto final ou em 1999 ou em 2000, algo assim, não lembro certo. Isso ainda foi antes de eu entrar para a graduação do curso. Então ainda foi antes da minha época de aluno. Foi uma dupla de alunos que fez esse trabalho com a orientação do Collier. Tá certo? Ficou interessante, ficou bem feito. Foi feito numa linguagem que hoje em dia imagino que ninguém mais usa, se chama Visual Basic. Mas enfim, ainda roda até hoje, graças a Deus, mesmo no Windows 10 ainda roda. Na época, sabe que isso aqui era Windows 98, existia na época. Então, eu tenho esse simulador da máquina de Turing, tá? Ele simula tanto uma máquina de Turing quanto a máquina de Turing universal. Então, quer dizer, eu posso preencher manualmente uma tabela de transição aqui nesse campo. Eu digito estado, símbolo, vou adicionando, montando a tabela de transição aqui. Depois eu forneço qual é a entrada que a máquina vai processar, qual é o estado inicial dela, qual é o estado final dela, tal, e mando rodar. Ou eu posso usar máquinas que já estão pré-gravadas em arquivo, tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Aí, uma vez que eu carregue a máquina, na próxima tela, ele dá a opção de executar diretamente essa máquina que eu carreguei, uma máquina de Turing comum, executar ela diretamente, ou fazer a máquina de Turing universal simular o funcionamento dessa máquina que eu carreguei. Então é interessante você ver como é que a máquina de Turing universal simula as outras máquinas. Ela faz a montagem da fita, faz tudo isso que a gente viu nos slides, tá certo? Então vamos carregar aqui o programa em si. Ele já vem com os exemplinhos, tá? Então vamos carregar aqui o dele. Você vê que tem alguns arquivos aqui que o nome começa com E e alguns arquivos que o nome começa com T. Esses arquivos que o nome começa com T contém tabelas de transição. Esses arquivos que o nome começa com E contém entradas, tá certo? Então, o que importa é eu carregar uma transição e uma entrada de um mesmo exemplo para as coisas darem certo.
Então eu vou carregar esse arquivo aqui, transição T411. E aí para o arquivo de entrada, eu vou carregar o arquivo equivalente, o E411. Muito bem. Aí agora eu posso clicar em simulação e a máquina, o simulador em si vai abrir aqui, eu tendo a opção se eu quero rodar diretamente essa máquina ou se eu quero rodar a máquina universal simulando essa máquina, tá certo? Então tá aqui, essa é a tela que ele carrega, né, quando eu clico ali no simular. Aí aqui eu tenho um controle de velocidade, que não é grande coisa, porque está meio que calibrado para os computadores dos anos 90, então mesmo quando eu ponho no máximo aqui ainda é lento, os computadores atuais. Aqui eu tenho as codificações dos símbolos e dos estados, né, naquela codificação padrão da máquina universal, né? O izinho é como ele é a notação que ele usa para o triângulo. Então o izinho é o triângulo, D é setinha para a direita, E é setinha para a esquerda. Aí eu tenho o símbolo 0, 1 e o E minúsculo é o U quadrado, é o que ele usa para espaço em branco. Tá? E aqui eu tenho os estados Q0, Q1 e Q2, são os estados da máquina que eu carreguei ali através dos arquivos. Tá? Aí aqui eu posso marcar qual é a posição inicial do cabeçote da máquina, e aqui o mais importante de tudo é eu escolho se eu quero rodar direto essa máquina de Turing específica que eu carreguei dos arquivos, ou se eu quero rodar a máquina de Turing universal para simular aquela máquina. Tá? Então primeiro vamos rodar a máquina de Turing específica, né, para ver o que ela faz e entender melhor quando for ver a simulação. Então eu vou montar a fita inicialmente, assim. Selecione a posição inicial da entrada. Eu não selecionei aqui qual é a posição inicial do cabeçote. 1 é o triângulo. Tá? 2 é a posição logo à direita do triângulo e assim por diante. Vou começar logo à direita do triângulo, né, que é o mais comum. Então vamos tentar de novo. Montar a fita. Montou a fita. Maravilha. Tá? Então eu estou rodando a máquina de Turing que eu carreguei. Tá? Então aqui, por enquanto, ainda não tem nenhuma simulação de máquina de Turing universal, nada. É a máquina de Turing que eu carreguei. Então esse izinho aqui é o triângulo, né? Depois eu tenho uma sequência 2 zeros, 3 uns, mais 2 zeros e o resto da fita tudo em branco. Tá bom? Então agora eu vou dar iniciar a simulação e ver o que a máquina faz. Repara que tem essa casa aqui que está azul, né? Enquanto as outras estão brancas. É onde está o cabeçote da máquina nesse momento. Ele está na segunda casa conforme eu orientei ele a começar aqui em cima. Então vamos lá. Iniciar a simulação. Pronto, parou. Executou 7 passos e parou. Vocês conseguiram reparar o que a máquina fez com a entrada que ela tinha na fita? Ó, vou rodar de novo, então remontar a fita. Vou rodar de novo. Então repara o que acontece com os zeros nessa fita e o que acontece com os uns nessa fita. Tá? Vamos lá. Ela inverteu, né, os bits, entre aspas. Né? Tudo que era 0 virou 1, tudo que era 1 virou 0. Ela vai fazendo isso sempre movendo o cabeçote para a direita, até encontrar uma casa em branco. Quando ela encontra uma casa em branco, ela para. Então esse é o comportamento dessa máquina específica que eu carreguei. Agora, vamos simular essa máquina específica dentro da máquina universal, que no fundo é o objetivo. Né? Então agora eu vou mudar aqui, máquina universal, né? E você já vai reparar, vou remontar a fita aqui, clicando em montar a fita, você vai reparar a mudança radical que vai acontecer aqui na representação da fita. Né? Então vamos lá. Aqui, mudou. É aquela representação que a gente viu, né? Então eu tenho aqui o triângulo, um X, aí aqui a representação de uma transição, outro X, a representação de outra transição, X, 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 outra transição, Y. Acabaram as transições. Aqui é o estado
por enquanto ainda não comecei a simulação, né? Aqui é o estado atual da máquina que eu estou simulando. Como ainda não comecei a simulação, aqui está o estado inicial da máquina que eu estou simulando. Q11, a gente pode olhar aqui nessa colinha que tem aqui. Q11 é o estado Q0, é justamente o estado inicial da máquina que eu vou simular, né? E aí aqui, né, como eu orientei a começar na posição 2, né, logo à direita do triângulo, ele colocou, aqui eu tenho um símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo. Repara que o prefixo dos estados aqui é Q, igual a gente viu nos slides. O prefixo dos símbolos é S, ao invés do sigmazinho, né, que ele usou o alfabeto latino. Os alunos usaram aqui tudo no alfabeto latino. Então, então aqui eu tenho um símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo, outro símbolo até aqui, né? E aí repara que no segundo símbolo, justamente, ele, ao invés de escrever o S, ele escreveu o hashtag. Por quê? Para indicar que a posição inicial do cabeçote da máquina que eu vou simular, conforme eu orientei aqui, vai ser a segunda posição. Então aqui no segundo símbolo ele colocou um hashtag. Tá certo? Então agora, você vê aqui eu tenho uma transição aqui do estado Q11 com o símbolo S00001, troca para o estado Q01 e faz a ação S00000 na fita. Então cada transição dessa é o conjunto de 4 elementos que representa aquela transição, né? As duas entradas, as duas saídas da transição. Essa marcação em vermelho é só visual para a gente, foi um adicional, digamos, que eles implementaram, para eu ter sempre em vista qual é o estado atual que a máquina está sendo simulada, tá? E qual é o símbolo atual que a máquina simulada estaria vendo na fita naquele momento. Então agora eu vou começar, você vai ver o seguinte, ele vai começar a buscar aqui nessa região, a máquina universal, né, vai começar a buscar aqui nessas regiões uma transição que case com esse estado e esse símbolo sendo lido na entrada. Então vai ter que ser, o primeiro elemento da transição vai ter que casar com Q11, o segundo elemento da transição vai ter que casar com S00001. Tá certo? Então você vê, vamos ver, por exemplo, vai casar logo aqui na primeira, né? Aqui, ó, esse Q1 vai casar aqui com esse Q11 e esse S00001 vai casar com esse S00001. Então logo a primeira transição já vai casar essas duas entradas. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trocar o novo estado, vai ser aqui, essa é a primeira saída da transição, vai ser Q01, então ele vai ter que copiar esse Q01 para cá e depois ele vai ter que fazer essa ação na fita, S00000. Vamos ver aqui na colinha que a ação é essa. S00000 é escrever 1 na fita. Então, ele vai manter o cabeçote parado, ou seja, essa hashtag não vai sair do lugar. E ele vai escrever esse S0000 aqui, né, nesse lugar aqui. Então vamos rodar. É que ele trocou aqui esse 1 por B, né, porque ele vai vir comparar com esse símbolo aqui, né? Ele tem que comparar um símbolo de cada vez. Então ele viu um 1 aqui, trocou por B. Se ele achar outro 1 aqui, ele troca por B também, trocou e volta para comparar o segundo símbolo do estado, né? Então repara que a máquina comum tinha executado 7 passos até encerrar, essa aqui já está indo para 300. Né? Trocou o segundo 1 por B, vai vir aqui embaixo, ver se casa. Se ele achar um aqui, ele troca por B também e volta. Se ele achasse um 0 aqui, ele já ia descobrir que não casou com essa transição, né? Então ele ia matar essa transição toda, trocando todos os zeros por A's e todos os 1's por B's, e começar a testar a segunda transição aqui. Certo? Mas não é o caso, porque aqui casou, então ele agora vai tentar casar essa segunda entrada da transição com esse símbolo aqui, né?
Então vai trocar esse 0 por A e vai vir aqui ver se casa com esse A. Tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês, né, junto com esse vídeo, no Classroom, né, o arquivo para instalar esse simulador aí. Tenha em mente que é muito velho esse programa, tá? Muito velho. Então ele roda, mas ele às vezes cria caso para instalar, às vezes dá erro de instalação e tal. Você tem que insistir, uma hora vai. Que nesse computador aqui onde eu estou gravando o vídeo agora, ele deu erro da primeira vez que eu tentei instalar. Aí eu simplesmente ignorei e tentei de novo, como se eu fosse uma besta. Ignorei a mensagem de erro, rodei o setup de novo. E aí ele instalou numa boa, sem erro nenhum. E tá rodando aqui numa boa, funcionando certinho, certo? Então, ele já casou dois símbolos aqui com esses dois aqui. Agora ele trocou mais um 0 por A aqui. Vai comparar aqui, vai achar 0 também, então vai trocar por A e continuar a comparação. Deixa eu ver se dá para acelerar um tiquinho aqui. Melhorou, né? Trocou mais um 0 por A, vai vir aqui, né? Vai comparar com esse 0, deu certo. Agora vai comparar esse 1, então vai trocar esse 1 por B, vai vir aqui ver se casa com esse 1, vai casar. E aí quando casar ele vai descobrir que ele está na transição certa. Então ele vai ter que copiar esse estado novo, Q01, para cá, e esse símbolo novo para cá, né? Olha a quantidade de passos do cabeçote já, 2000 e indo para 300. Então ele pegou esse 0, substituiu por A, escreveu um A aqui, trocou esse 0, substituiu por B, escreveu um B aqui. Por que ele fez isso? Porque aí, quando ele voltar destrocando, esse A vai virar um 0, esse B vai virar um 1 e vai estar aqui o novo estado escrito aqui, né? E agora ele está fazendo a mesma coisa com o símbolo. Ele trocou esse 0 por A aqui em cima, escreveu um A aqui embaixo. Vai trocar o 0 por A aqui em cima, escrever um A aqui embaixo, né? Aí quando ele tiver acabado de fazer todas as cópias, ele vai rebobinar a fita toda, trocando tudo que é B por 1, tudo que é A por 0. Então aqui vai ficar Q01, como era o que estava escrito aqui. Aqui vai ficar hashtag 00000, como estava aqui, né? E aí ele vai ter toda a tabela de transição já voltada de volta para zeros e 1, né? Que quando ele voltar ele vai destrocar tudo isso aqui. E ele vai começar a buscar uma segunda transição, né? Então aqui falta copiar só esse 0, tá? E agora quando ele copiar esse 0 para cá, ele vai trocar o 0 por A, vai escrever o A aqui embaixo, e aí ele vai começar a voltar destrocando todos os A's e B's por zeros e 1s até chegar no triângulo, tá? Ó, tá voltando, destrocando tudo até chegar no triângulo. E quando chegar no triângulo, ele vai imediatamente começar uma nova transição. Então tudo isso aqui, 4.300 passos, ele executou uma transição da máquina que ele está simulando. Uma. Agora ele já trocou de volta aqui esse 1 por B para vir testar aqui se casava. Já viu que não casa. Tá vendo? Que aqui era 0. Para casar aqui tinha que ser 1.
Então ele vai matar essa transição toda, ó, trocou todos os zeros por A e todos os 1 por B, matou essa primeira transição toda e já está começando a testar a segunda transição aqui. Também não casou, porque aqui era 1 e aqui o estado começa com 0. Então ele vai matar essa segunda transição toda também. Matou, trocou zeros por A e 1 por B. Vai testar a terceira, também não vai funcionar. Tá certo? Tem que ser uma transição que comece com 0. A primeira possibilidade é essa aqui. Tá certo? Então aqui vai matar essa, vai testar a próxima. Também não vai dar certo. Porque aqui era 1, aqui é 0. Ele vê que é 0, volta, mata a transição toda. Aqui matou. Aí vai testar essa aqui. Aqui pela primeira vez ele achou um 0, casou, então trocou por A, volta. Vai tentar casar esse 1, trocou por B aqui. Vai casar o 1 aqui, vai trocar por B também. Então aqui ele conseguiu dar match no estado, só que ele não vai conseguir dar match no símbolo, né? Porque o símbolo aqui era 1 no final e o símbolo que está aqui é tudo 0. Então ele vai, por enquanto ele vai casando, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai dar erro. Aí na próxima transição aqui ele vai conseguir, né? Nessa próxima ele vai conseguir. Então aqui ele ainda vai casar, aí no próximo ele vai trocar esse 1 por B, vai achar aqui um 0, vai descobrir que não casa, vai matar o restante dessa transição e vai vir para a próxima. Na próxima ele vai casar. Matou, vem para a próxima. Essa próxima vai casar. Tá certo? Ele já fez mais de 6.700 passos e ele ainda não conseguiu completar 2 transições da máquina que ele está simulando. É o custo de ser universal, né? Se você simula tudo que pode existir, não tem jeito de você ser extremamente eficiente, né? Se você é extremamente versátil, então você não pode ser extremamente eficiente. É natural isso. Então agora ele já casou o estado, né? Aqui, agora ele está casando o símbolo, está quase terminando de casar o símbolo. Aí ele vai copiar esse estado novo aqui, Q11, para cá. Ó, vai terminar de casar agora, casou, né? Aí vem, trocou o 1 por B, coloca o B aqui. Troca o segundo 1 por B, vai colocar o B aqui. Aí agora vai copiar o estado, né? O que ele fez? Deixa eu parar. Esse símbolo S00111, olhando aqui na colinha, é mover o cabeçote para a direita. Então ele não copiou esse símbolo para essa posição da fita. Ele sabe que é para mover o cabeçote para a direita, então ele trocou a hashtag que tinha aqui por S e o S que tinha aqui por hashtag. Isso simboliza mover o cabeçote da máquina que ele está simulando uma casa para a direita. Tá certo? Então, aqui com isso vocês conseguiram ver melhor como é o funcionamento da máquina de Turing universal. Né? Agora que ele executou a ação na fita, ele vai voltar destrocando tudo que é B por 1 e tudo que é A por 0. Ele já destrocou aqui no estado, né? Vai destrocar aqui em toda a tabela de transição para ele iniciar a busca da terceira transição. Tá certo? Então aqui ó, vai voltar destrocando tudo, né? E vai iniciar a busca da terceira transição. Certo? Então, acho que com essa vista no simulador, fica um entendimento mais claro de como funciona a máquina de Turing universal, tá certo? Então, vamos encerrar por aqui o primeiro vídeo desse capítulo 14, certo? Vai ter mais um ainda. Um abraço.